Galera, então é isso, ó. Hoje, 4 de novembro, nós estamos ainda no processo de mais uma revisão. Hoje nós vamos trabalhar equações. Equações de primeiro grau, problemas que envolvem proporcionalidade, ou seja, você vai montar uma estrutura algébrica para poder resolver a proposta, o problema em si. Tá certo? Então, Alice, tudo bem, minha querida? Que honra ter você aqui nesse final de tarde, nesse início de noite com a gente. Espero que seja bem proveitoso o seu dia, a sua noite, certo? Que vocês venham tirar daqui algo positivo para a sua prova. Então, esse assunto é considerado um dos assuntos dentro da matemática básica, certo? Que tem uma TRI alta também, são problemas cotidianos, mas que usamos as equações para podermos resolver. Tá certo, gente? Então, olha, nós vamos ver aqui algumas questões, modelo e algumas formas de resolver. Gente, como eu não estava passando muito bem, eu fiz já uma resolução, eu vou tentar explicar a resolução paralela e assim, vocês vão procurar entender e a dúvida vocês vão perguntar aí, tá? Quem tiver mais coragem de perguntar, certo? Pode chegar e perguntar para valer, não entendeu, perguntar tal situação, por favor, nos ajude nisso aí, porque a sua dúvida pode ser uma dúvida do seu colega que não teve a coragem de perguntar, tá certo? Mas como você tem coragem, você não vai sair daqui com dúvida, né? Então a coisa acaba desenvolvendo. Gisele Batista, boa noite, minha linda. Deus abençoe grandemente você, a sua noite, o seu dia, o seu propósito de vida e vamos pegar firme, tá bom? Então vamos lá. Luquinhas, Lucas Álvares, tudo bem, Luquinhas? Beleza? Joia, joia, joia. Vamos que vamos. Então, ó, o assunto de hoje é equações, certo? Então, é um assunto recorrente no Enem, gente? Sim, é um assunto recorrente, tem TRI alta, certo? E você só precisa conhecer esse modelo de questões. Vamos lá. Essa primeira questão aqui, ó, ela fala o seguinte, ó, alguns países têm regulamentos que obrigam misturar 5, 10 ou 20% de etanol com a gasolina regular. Essa mistura recebe o nome de gasol, é 20. Por exemplo, é o gasol que contém uma mistura de 20% de etanol e 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura de etanol da gasolina de E25 de 25%, ou seja, que tinha, o E25 tinha 25% de álcool, para E20, ou seja, 20% de álcool. Então, nossos postos de gasolina, a partir desse mês, não puderam mais vender o combustível tipo E25. Uma indústria possui 40 mil litros de combustível de E25 disponíveis em um dos tanques. Quantos litros de gasolina precisa ser adicionado de modo a obter uma mistura E20? Galera, essa questão é absolutamente clássica, certo? Beleza, Luquinhas? Vamos lá, meu querido. Olha aqui, ó, bom demais. Então, assim, ó, é uma questão clássica, clássica, absoluta. Então, ela pode tratar qualquer tipo de produto aí, no caso. Aí está falando de álcool e gasolina. Então, para a gente entender a proposta, nós temos um reservatório com combustível E25. O E25 representa o quê? Então, 25% é álcool, 25% é álcool, e o restante, claro, 75% é gasolina, certo? O que esse poço precisa fazer? Ele precisa alterar esse combustível, passando de E25 para E20. O que é o combustível E20? Ele tem 20% de álcool, certo? E 80% de gasolina. Beleza? Para isso, a questão pergunta quantos litros de gasolina deve ser adicionada, somada ao que nós já temos,
para que essa mistura passe a ser E20. Qual é a sacada dessa questão? A questão clássica, tá, gente? Então, olha, nesse caso, eu fiz aqui algebricamente, tá? Mas é uma questão clássica, ela tem esse princípio, ó. Então, nos 40 mil litros de combustível, 10 mil litros é álcool e 30 mil litros é gasolina, o restante. Eu quero agora que esse combustível passe a ser o E20, ou seja, o álcool que antes existia, que era os 10 mil, vai continuar agora existindo. Por quê? Porque nós vamos alterar a gasolina, certo? Então, os 10 mil litros de álcool que tinha, ele vai continuar sendo 10 mil. Só que agora eu quero que o álcool represente 20% de todo o combustível. Todo o combustível vai ser o quê? Ó? Vai ser os 40 mil que tinha, mais os X litros de gasolina que foram acrescentados. Então, quantos litros de álcool nós vamos ter nessa mistura? 10 mil. Quantos litros de gasolina? Os 30 mil mais X. Os 10 mil representa quantos por cento? 20%. E a gasolina representa 80%. Pronto. Então, a conta foi essa. 10 mil é 20%, 30 mil mais X é 80%. Uma regra de 3 simples, multiplicou cruzado, nesse caso direto, fazendo as continhas, ó, simplifiquei 80 com 20, deu 4. 40 mil é igual a 30 mil mais X, X é igual a 10 mil, ou seja, quantos litros de gasolina precisam ser acrescentadas à mistura para que o combustível seja do tipo E20, ou seja, o álcool represente só 20%. Então, qual que é a pegada da questão, gente? Qual que é a manha da questão? O que existia, os 10 mil que existia, continuou. O que eu acrescentei foi somente a gasolina. Beleza? Entendido a questão? Alguma pergunta? Separei algumas questões modelo aqui, as questões mais comuns, certo? E vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Tudo bem? Alguma pergunta? Ficou claro a questão? Junilton, que tem sempre mais coragem de perguntar. Tá claro, Ju? Tá claro, meu filho? Tudo tranquilo, Alice? Que bom. Então vamos lá. Junilton, não sei onde é que Junilton ainda tá. Olá, Taylor. Beleza, meu querido? Olha outro que tem coragem de perguntar aí as coisas. Beleza. Então vamos lá. Então, teve dúvida, pergunta, tá bom, gente? Outra questão aqui, ó. As questões equação. Vai ter, com certeza, uma questão de equação no Enem. E ela pode ser qualquer um nesse tipo aqui que nós estamos fazendo. Tem umas mais comuns, mas elas estão separadas. Aqui são situações algébricas, problemas que você pode montar em forma de equação ou resolver algebricamente. São questões de interpretação. Essa questão 21, ela diz o quê? Vamos que vamos aqui, galera. Vamos para valer todo mundo aqui, ó. Já estamos aqui aproveitando esse clima gostoso e assim, ó, pensando, cara, daqui no ano que vem, nesse momento, eu sei que eu vou estar na minha faculdade fazendo o que eu desejo fazer, onde eu quero estar, certo? Pensa dessa forma, gente. Olha, o pensamento tem um poder terrível, certo? Terrível não, grandioso, grandioso. Pense coisas boas, portanto, e coisas boas lhe acontecerá, certo? Então, evite pensamentos negativos, porque os pensamentos negativos também acontecem, viu? Então, ó, cruz credo, isso aí, tira isso da sua mente e só foca no pensamento positivo, tá? Então, estando bom ou ruim, estou positivo, estou firme, meu pensamento é de vitória, certo? Porque eu mereço, tá? É assim que fala, meu filho. Vamos lá? Então, aqui, ó, essa questão 21, ela propõe o seguinte, querido: uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo do tipo 65 centavos, enquanto para outros folhetos de um segundo tipo, seriam necessários 3 selos,
65 centavos, um de 60 e outro de 20. O diretor solicitou, olha bem, o diretor solicitou Fernandinha Nobre, minha linda, minha querida, minha guerreira, seja bem-vinda, filhona. Então, vamos lá. Para o folheto tipo 2, seriam usados 3 selos, um de 65, um de 60 e um de 20. Então, vocês já viram isso aí, né? Então, ó, folheto simples, um selo. Folheto mais complexo, precisaria de 3 selos. É o que você paga para enviar o troço lá. O diretor solicitou que comprasse selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo. Ó, segundo tipo. 500 folhetos do segundo tipo. E a quantidade restante de selos que permitisse o envio máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Ou seja, quantos selos de 65 centavos foram comprados? Ele foi lá e falou o seguinte, gente, ó, estou te dando R$ 1.000 aqui, ó, você me garante 500 folhetos aqui, tipo 2, e todo o restante você coloca folheto tipo 1, beleza? Então, o office boy lá, foi lá e assim fez. O que ele tinha que fazer? Primeira coisa, o separar, o folheto tipo 1 era um selo que custava 65 centavos. O folheto tipo 2 era composto de 3 selos. Então, que somando 65 mais 60 mais 20, dava R$ 1,45. Para esse folheto tipo 2, né, foram exigidos 500 folhetos. Então, 500 folhetos, no qual eu pagaria para cada um R$ 1,45, daria R$ 725. Lembrando que eu tinha R$ 1.000 para gastar, então me sobrou quanto? R$ 275. Esses R$ 275 seriam gastos com folheto tipo 1. Então, o que eu tinha que pegar? 275 e dividir por 0,65. Como é que eu faço essa conta? Duas casas decimais, coloco 2 zeros e vou dividir. Quando eu dividir isso aqui, ó, vai dar 423 ponto alguma coisa. Mas 423 ponto alguma coisa, como eu estou pagando selo, nesse caso, pagando panfletos, eu só posso levar 423 panfletos do tipo 1. Mas a questão perguntou para nós, não tinha resposta 423, por sorte, certo? Porque a pergunta foi quantos selos, não foi quantos folhetos, quantos selos de 65 centavos foram comprados? Foram comprados 423, que foram usados com esses R$ 275, mas não teve 500 folhetos tipo 2. Para cada folheto tipo 2, eu colocava um selo de 65 centavos. Então, 423 mais 500, que deu 823 selos. O que você precisa, gente? Só tranquilidade. É a tranquilidade que faz a coisa enxergar, é a lógica, é você se fazer presente, né, Joara? Seja bem-vinda, minha linda. Olha aqui, ó, é você se fazer presente na proposta da questão. Se veja lá, quem é você nessa questão? É a pessoa que mandou a pessoa lá no correio colocar e postar? Ou você foi aquele que ajudou, que levou, que fez as contas lá, né, da panfletagem? Não interessa qual posição que você esteja, qualquer uma que você tiver, você vai pensar de forma mais lógica. Quando a gente pensa dando sentido ao que a gente está falando, gente, o cérebro vai captar isso melhor, certo? E, consequentemente, as coisas, sim, é 923 mesmo. 923, isso. Obrigado, minha querida. Nem tinha 823, eu já marquei lá o 923. Olha para você ver, essa Alice não está brincando mesmo. É isso aí, filhona, que você está vendo quais são os erros básicos que a gente comete, né, Alice? Então, ó, aí você tem que falar assim, eu não vou errar essas continhas básicas,
certo? Não vou, eu vou ficar atento, porque parece brincadeira, mas a gente é assim, e eu não vou errar, vou estar preparado para fazer todas as contas possíveis. De qualquer maneira, a gente ia marcar esse 923 mesmo também. Mas vamos lá. Obrigado, Alice. Próxima questão. Próxima questão. Depois de um tempo aqui, quando chegar um tempo da aula, aí eu vou ver quais que vocês querem para priorizar, tá bom? Se você, por acaso, tiver tido tempo de ter feito alguma. Mas todas que eu selecionei são questões clássicas, certo? Importantes e relevantes. Esta é uma questão comum, certo? É uma questão, um problema que ela foi considerada, vamos ver essa questão. Ela foi considerada uma questão difícil. Muita gente errou essa questão, mas se faça presente. Vamos lá? Vamos nos fazer presente em cada uma dessas questões? Vamos entrar na questão? Diz assim, ó. Em um grupo de 50 pessoas, fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se que, ao final, para arcar todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. Isso não é comum, gente? Ó, vamos fazer uma festa, como eu queria fazer uma festa com vocês, mas vamos lá. Vamos fazer uma festa com 50 pessoas? Bacana. Vamos arrecadar uma grana? Vamos. No final, quando a gente fez a festa, fez o orçamento dela, a gente percebeu que estava faltando R$ 510. Cara, o que vamos fazer agora? Mas ainda chegou 5 pessoas. Essas 5 pessoas vão pagar esses 510 que está faltando? Não, nós somos justos, aqui somos amigos, todo mundo igual. Então, vamos lá. Então, 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo, beleza? No acerto, foi decidido que as despesas total seria dividida em partes iguais entre as 55 pessoas. Olha bem, ó, todo o orçamento da festa seria dividido igualmente entre as 55 pessoas. Agora, veja o seguinte, quem ainda não havia contribuído, pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial, lembra que tinha 50 pessoas, depois entraram mais 5? Então, cada uma dessas 50 pessoas que contribuíram inicialmente, ou seja, com essa diferença dos 510, elas pagariam a mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? O que importa para nós, galera, é que o valor vai ser dividido igualmente entre as 55 pessoas. Mas não tinha feito uma conta antes? O valor da festa era quanto? Era V. V. Mas depois passou a ser V mais 510. E o número de pessoas inicial ó, era 50. Então, esse V foi dividido por R$ 50, não foi? Não coube para cada um V dividir por 50? Pensa logicamente aí. Gente, vamos fazer uma festa? Vamos, olha, fizemos um orçamento, são 50 pessoas, dividindo aqui por 50 vai dar para cada um tantos reais. Bacana, beleza. Depois, no final, entra mais 5 pessoas, entra um aumento de 510, né? E aí, toda a festa vai ser rateada. O valor que vai caber para cada um é V mais 510, que vai ser dividido por quantas pessoas? Por 55 pessoas. Esse valor aqui não é igual para todo mundo? Aqui na questão não fala que antes, o valor quando dividido para 50 pessoas, ou seja, que provavelmente já tinha pago, né? Eles deveriam contribuir com mais R$ 7 para ficar igualmente para todo mundo. Então, ó, os V, que era o valor inicial dividido por 50, mais 7, vai caber para cada um, é igual ao V mais 510, que é o valor total da festa, dividido por 55. Ou seja, esses números aí são iguais, certo ou não? E aí a questão em si era isso. O que a gente ia fazer? Tirei o mínimo do lado de cá, ó. Para não tirar o mínimo dos dois lados, tirei o mínimo de um lado, ó, que era 50, então ficou V mais 50 vezes 7 dá 350, é igual V mais 510 sobre 55. O que a gente fez aqui, ó? O que eu fiz aqui, ó? Achei por bem eu simplificar os 50 e os 55 por 5, que deu 10 e 11, para ficar uma conta mais fácil.
Multiplicando cruzado, ó, 11 vezes V, 11 vezes 350, é igual a 10 vezes V, mais 10 vezes 510. Somando tudo, ó, deu 11V menos 10V, deu V. 5.100 menos, essa conta deu 3.850, deu 1.250. 1.250 era o valor, nesse caso, da festa. Antes. Isso aqui era antes. Certo? O valor da festa mesmo era o quê? Era V mais 510. Ou seja, era 1.250 mais 510, que deu 1.760. Dividido por 55 pessoas, cada um pagou R$ 32. Aí, de acordo com essas informações, qual o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 50 pessoas? Se fosse no valor inicial, era 32 menos 7, era 25, mas não tem essa opção. Então, aqui seria 32. Então, a questão é, como eu falo, o segredo aí é se fazer presente, tá beleza? Então, se faça presente que a coisa funciona legal. Posso passar? Posso seguir? Wagner, Oi, Alice. rapidinho, eu tive um raciocínio um pouco diferente e que deu Perfeito. certo. Pode Vê se contribuir com ele a gente? procede. Eu peguei os R$ 7 e multipliquei pelas 50 pessoas. 7 Certo. vezes 50. Dá Peguei esse 300. valor e subtraí dos 510. Só um minutinho que eu vou apontar a conta aqui. Subtrai dos 510. Então, Isso, 510 menos 350, ou seja, o que cada um contribuiu a 160. mais. E aí deu Isso. 160, que era o valor que Pro estava 5. para os 5, que sobrou. Isso. Perfeito. 160 dividido por 5 é igual a 32. 32. Que maravilha te ouvir, minha linda. Beleza? É isso. Saudade. Olha que massa, cara. Olha, gente, olha o raciocínio de Alice, ó. Vamos lá? Então, olha, como cada uma das 50 pessoas, ó, o lance todo foi aqueles 510 que entrou depois, certo? Que tinha que ser rateado com todas as pessoas. E aí a Alice pensou assim, ó, então cada uma dessas 50 pessoas vai pagar R$ 7 daqueles 510 que vai desenvolver. Então, somando tudo, multiplicando tudo, dá 500, dá 350. Como ele tem R$ 510 para ratear entre todos, certo? Então, os outros já tinham pago, então sobra o quê? 160, porque a conta era essa. Era uma conta, ó, mas nós já contribuímos com tanto. Ah, então vamos fazer isso e tal. Então, aí, ó, pegou o restante, os 160, certo? Que foi o restante, e dividiu pelas 5 pessoas que entraram, porque todo mundo ia pagar igual, dando os R$ 32 a lógica da questão. Parabéns, isso aí, show de bola. Pode contribuir mais, tá? Show, show, show. Entenderam, gente? Beleza? Vamos que vamos. Pode falar no chat aí que eu tô aqui. Show de bola, né, Gilnilton? Pois é, essa menina tá progredindo, tá em vocês todos, né, meus queridos? Então, tá gostoso de ver, tá muito gostoso de ver. Olha bem, a questão 24, ela diz assim, ó, essa questão, ela diz assim, os estudantes de uma classe, olha, os estudantes de uma classe, só um minuto. Os estudantes de uma classe organizaram uma festa de final de ano. Sempre esse tema, tá, gente? Porque é muito comum, né? Ou para comemorar, ou para uma churrascaria, não sei o quê. Olha aqui, ó. Devendo cada um contribuir com R$ 135 para as despesas. Como 7 alunos deixaram a escola antes da arrecadação e as despesas permaneceram as mesmas, né? Cada um dos estudantes restantes teria que pagar R$ 27 a mais. No entanto, o diretor, para ajudar, colaborou com R$ 630. Quanto pagou cada aluno participante da festa? Então, ó, seguindo ao pé da letra, sei se vocês fizeram de outro modo,
mas seguindo ao pé da letra, era isso, ó. A festa era um valor V, certo? Ó, uma festa no valor V, dividido por N pessoas, cada um ia pagar R$ 135. No entanto, 7 pessoas saíram, certo? Então, agora o valor vai ser dividido por N menos 7. E com isso, fez com que o valor, que antes era 135, aumentasse em R$ 27. Então, o valor dividido pelo número inicial de pessoas deu 135. Agora, dividido pelo número menor de pessoas, deu o valor acrescido de 27. Beleza? Então, ó, e aí ele pergunta para nós, aí teve o lance do diretor, depois ajudou nos cursos e tudo mais, mas vamos lá. Gente, essa questão é clássica, clássica absoluta de equações, muito abordada nos vestibulares de uma forma geral. Então, o que eu fiz, gente? Eu peguei o N, olha, eu peguei esse N, passei para lá multiplicando, V é igual a 135 vezes N, e substituir depois aqui, ó, substituir aqui nessa equação, ó. V, que é quanto? 135N, dividido por N menos 7, é igual a 162. E aí, multiplicando cruzado, ó, para 135N é igual a 162 vezes N menos 7, fazendo as contas, deu 162 menos 135, passou para o outro lado, deu 27, é igual a 1.134, dividindo 1.134 por 27, deu 42. Então, o número de pessoas era 42, certo? E qual que era o valor da festa? 135 vezes N, o valor inicial era esse. Então, com isso, nós tivemos o quê? O valor da festa, então, passaria a ser 5.670. Beleza. Só que, para ajudar, o que acontece? O diretor contribuiu com R$ 630. Isso é muito comum também, vocês sabem disso. Pena que não teve festa para vocês nesse final de ano, né, meus queridos, minhas queridas do terceiro ano, mas vai ter outra festa aí para você comemorar, se Deus quiser, tá bom? Então, vamos lá. 5.670 menos 630, sobrou 5.040. Esse 5.040 vai ser dividido por quantas pessoas? Olha, se o número de alunos era 42, então, era 42 menos 7, dá quanto? 35 alunos, foi o que sobrou para ratear. O que deu, então, R$ 144 para cada pessoa nesse processo. Então, siga ao pé da letra que você consegue entender claramente a proposta da questão, uma questão absolutamente clássica, muito comum aí, ó, e vai ter outras questões nesse mesmo estilo dessa aí. Tudo bem? Beleza? Vamos que vamos. Então, podemos, né? Vamos lá. Na questão 29, diz assim, ó. Um produtor de soja deseja transportar a produção de sua propriedade até um armazém distante 2.225 quilômetros. Sabe-se que 2.000 quilômetros deve ser percorrido pela via marítima, o que é o preço mais em conta, né, galera? Né? Mas vamos lá. 200 quilômetros por via férrea, é o segundo mais barato, e 25 quilômetros por via rodoviária, que é a via mais cara de transporte aí. Por isso que alimento nosso e todas as coisas são muito caras, né, galera? Porque usa-se muito a rodovia, em vez de usar ferrovia, em vez de usar marítimo, nem tanto, mas dá para transportar muito aí nesse Brasilzão nosso, de ponta a ponta. É lindo, maravilhoso, né, gente? Mas vamos lá? Então, ó, ao fazer o levantamento dos custos, o produtor constatou que, utilizando transporte ferroviário, o custo se ele usar o transporte ferroviário, o custo será R$ 100 mais caro que o marítimo e a metade do custo do transporte rodoviário, que é o que a gente já sabe em termos de custo aí. Com base nessas informações, e sabendo que o custo total para transportar toda a sua produção é de R$ 700 mil, olha bem, só o custo para transporte, galera, R$ 700 mil,
é correto afirmar que o custo em reais por quilômetro percorrido no transporte marítimo vai ser o quê? Então, aqui é só organizar as ideias. O total de quilômetros percorridos, 2.225. Desses, 2.000 quilômetros será via mar, 200 via linha férrea e 25 rodovia, certo? O total para todo esse transporte é de 700 mil reais. Beleza. Aí, ó, então ele falou o seguinte, eu chamei aqui, ó, olha, sabendo que é 100 reais mais caro que o marítimo, então eu chamei o marítimo de X para ter uma referência. E o ferro seria o quê? A linha férrea seria o valor marítimo mais 100. E esse valor era a metade do custo do transporte rodoviário. Então, se esse valor é a metade do rodoviário, o rodoviário é o dobro disso aqui. Certo, gente? Então, eu preferi trabalhar números inteiros. Se esse número é a metade desse, esse aqui é o dobro daquele. Beleza. E aí, nós temos que gastar os nossos 700 mil agora. Como é que nós vamos gastar os 700 mil? Então, ó, são 2.000 quilômetros marítimos. O valor por quilômetro é X reais. Mais 200 linha férrea. O valor por quilômetro é X mais 100. E mais 25 vezes a linha rodoviária, que é o 2 vezes X mais 100. E tudo isso dá 700 mil. Somando tudo, multiplicando com atenção, certo? Que é o que devemos fazer, não é olhar tempo, né? É a atenção que você desenvolve em cada questão, é isso que vai fazer você evoluir mais rápido. Enfim, somando tudo, fazendo as contas, tendo cuidado com tanto zero, o valor X é igual a 300. Quem é o X? É o que refere-se ao quilômetro no transporte marítimo, que já é a própria pergunta da questão. Então, portanto, já encontramos o X igual a 300. Tudo certo? Beleza? Então, vamos que vamos. Tudo certo, né, filhos? Essa aqui agora, Junito, do transporte? Ah, certo. Junilton, a ideia é o seguinte, ó. Olha, então, olha bem. Eu poderia ter feito assim, ó. Então, aqui, ó. Aqui nós comparamos a linha férrea com o marítimo e com o rodoviário. A linha férrea é 100 reais mais caro que o transporte marítimo. Como a questão está pedindo o transporte marítimo, então nós chamamos marítimo de X. E a linha férrea era X mais 100. Depois foi falado que a linha férrea era a metade da rodovia. Se a linha férrea é a metade da rodovia, a rodovia não é o dobro? Se pela linha férrea eu pago 20, pela rodovia eu pagaria 40. Então, se a linha férrea é a metade da rodovia, e eu escrevi a linha férrea por X mais 100, então a rodovia seria o dobro, 2 vezes X mais 100. Certinho, meu querido? E aí, cada um desses valores, que isso aqui é por quilômetro, aí nós multiplicamos pela quantidade de quilômetros que tinha lá em cima, e somando tudo, dava 700 mil. Beleza? Segue? Bom. Então, vamos lá. Olha outra questão de lógica também do Enem, né? Toda a proposta, estilo de questão do Enem. Todo esse material que vocês receberam, gente, eles tá muito focado na proposta Enem mesmo. Agora, em definitivo, questões modelo Enem, estilo Enem, certo? Então, o que a gente vai ter? E os assuntos abordados, todos os assuntos comentados. Quem não pôde participar da aula de sábado, nós trabalhamos conjuntos e conjuntos numéricos. Um assunto, pelo menos conjunto, pode ser utilizado até em probabilidade, certo? De vez em quando vem as questões de probabilidade com abordagem em conjuntos. Conjuntos numéricos de uma forma geral e mais uma abordagem matemática básica. Em que, se você der conta dessa matemática básica, só dando conta da matemática básica, essa matemática mais tranquila, você já tem uma nota de arranque, ou seja, de largada,
muito alta. E é isso que vale aí, tá? Óbvio que ela vai ficar boa mesmo quando você passar pelas questões do médio, pelas questões geral, PA, PG, geometria sólida, logaritmo, função, né? Essas coisinhas que a gente vai estudar tudo aí. Beleza? Então, vamos lá. A questão aqui, ela diz assim, ó, um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões, dimensionado pelo tráfego dentro dos limites legais de carga. O piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem, no funcionamento, suspensão do veículo, ou seja, a gente sabe que é um problema transporte rodoviário, né, gente? Então, por isso que defende muito o marítimo e o ferroviário. Mas, enfim, com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe se seu caminhão pode transportar, no máximo, 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. O caminhão dele é o trabalho, ó, 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. O aí, ou seja, uma carga ou outra nesse caso, né? Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, pode ser acrescentado à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Galera, é um raciocínio lógico, certo? O peso de 1.500 telhas é igual a 1.200 tijolos, certo? Então, se eu for trabalhar aqui telha, o peso de uma telha, ou seja, a comparação de uma telha com tijolo, ó, então, uma telha, ela vale 1.200 dividido por 1.500. Então, como era igual, ó, então, 1.200 dividido por 1.500. O que dá, nesse caso, uma telha, dividindo aqui, ó, simplificando por 3, vai dar 4 quintos. Então, uma telha, o peso dela é 4 quintos de um tijolo. Então, se eu tenho 1.500, agora vamos lá. Se o caminhão transporta 1.500 telhas, tem capacidade para isso, e ele está transportando 900 telhas, sobra, então, 600 telhas para ele, certo? Então, convertendo isso em tijolo, cada telha representa o quê? 4 quintos de um tijolo. Então, quantos tijolos seria? 600 vezes 4 quintos tijolos. Uma telha, faltaram 600 telhas para completar a carga, representa 4 quintos tijolos. 120 por 4 vai dar 480 tijolos. Então, tá aí. O transporte poderia ser feito com 480 tijolos. Então, a questão envolvendo proporcionalidade é uma proposta de equação, porque é um equilíbrio, né? Trabalhando nessa igualdade, mas é uma proporcionalidade aí, né? Questão de boa, tranquila também. Beleza? Vamos que vamos? Vamos ver mais, tá? Questões modelo. Lembrando que tudo isso é questão do Enem, que já caiu em algum momento, gente, desses últimos anos. Claro que essas questões foram lá da prova suas. E assim, você estando, aí o que eu falei anterior, né, gente? Tudo vai depender de sua confiança, do seu pensamento positivo, da sua vontade de vencer, certo? Do você acreditar nisso. Se em algum momento passou na sua cabeça a dúvida, coloca ela por terra. Eu peço a você carinhosamente, coloca ela por terra, certo? Não pense nessas coisas. Só trabalhe a certeza que você vai vencer, que você vai alcançar o que você deseja, só isso. O momento certo, todas as coisas vão acontecer, tudo vai acontecer. Não duvide disso, tá? Em momento nenhum, não faça isso, porque isso não é bom. Não é nem por humildade, não, certo? Se você tiver que conversar com alguém sobre isso, não mostra essa humildade nesse estilo. Lógico, a humildade que a gente tem que ter é que a gente tem muito que aprender ainda, certo? Essa é a humildade, todos nós estamos, com certeza, numa situação que a gente precisa aprender muito, tem muita coisa para a gente aprender, isso é claro, certo? Mas seja humilde, sim,
em saber disso, mas seja positivo em saber que você está no caminho e que as coisas vão acontecer na sua vida, não duvide disso, não pense de outra forma, por favor, não faça isso com você, tá? Não faça, viu? De coração estou falando isso para você, porque eu posso imaginar que alguém já deve ter pensamento, eu não sei, esse ano foi tão difícil, foi tão conturbado, eu acho que eu não vou conseguir. Não usa esse termo. Você tem que falar assim, cara, esse ano foi muito estranho, foi muito conturbado, não foi fácil para ninguém, mas a gente está na luta. Nós estamos aí no caminho, nós estamos nessa estrada, e eu sei que uma hora a gente chega. Pronto, só isso. Ponto final e vamos trabalhando. Beleza? Então vamos lá, filhos. Essa questão é bem simplesinha, tem questões bem mais interessantes que essa, bem mais interessantes, certo? E assim, quando elas envolvem os problemas de idade, quando elas envolvem passado, presente, futuro, né? Só que essa é bem simples. A idade de dois irmãos hoje são números inteiros e consecutivos. Daqui a 4 anos, a diferença entre as idades deles será de 1/10 da idade do mais velho. A soma das idades desse irmão hoje é o número o quê? Gente, bem simples a questão, né? Se as idades dos caras lá são números inteiros e consecutivos, então um tem X, o outro tem X mais 1 anos, certo? Daqui a 4 anos, o que vai acontecer daqui a 4 anos, gente? Daqui a 4 anos, vai passar 4 anos para o mais novo e 4 anos para o mais velho. É ou não é? Vai passar para os dois. Então, daqui a 4 anos, eu terei X mais 4 anos e meu irmão terá X mais 5 anos. A diferença entre a idade deles, a diferença em idade, seja hoje, seja tenha sido ontem ou seja amanhã, vai ser sempre a mesma. A diferença entre a minha idade e a sua é sempre a mesma, certo? Então, assim, então a diferença entre as idades, aí falou, e a diferença entre as idades será de 1/10 da idade do mais velho. 1/10 da idade do mais velho. A idade do mais velho é X mais 5. 1/10 dessa idade é igual à diferença das idades, que é de 1 ano. A diferença das idades é de 1 ano, certo? E aí, pronto, Aí o que eu fiz? Passei o 10 para lá multiplicando, x mais 5 é 10, x é igual a 5. Acabou a proposta da questão. Beleza? Então, tá aí. Vamos lá. Essa questão 34 é uma questão que requer atenção, requer bem atenção mesmo, e ela diz assim, olha bem, então aqui está numa feirinha, deve ser Magali, eu não sei quem está vendendo, mas não sei se é Magali ou é Mônica, vocês que sabem de revistinha aí, eu sei que quem come muito é Magali, não é? Beleza. Então aqui, tá vendendo maçã, R$ 5 um pacote com 6 maçãs. Um melão é R$ 5, banana é R$ 3 a dúzia. Beleza, olha para você ver a proposta dessa questão. Vamos prestar atenção aqui, Ela diz assim, de acordo com os dados do quadrinho, o personagem gastou R$ 67 na compra de X lotes de maçã e Y melões e ainda 4 dúzias de banana. E um total de 89 unidades de frutas. Então, olha, o gasto dele foi de R$ 67 em dinheiro na compra de tudo isso, mas foi R$ 89, nesse caso, R$ 89 não, a quantidade de frutas que ela levou foi 89. Desse total, o número de unidades de maçãs compradas foi igual a quanto? Então, são duas propostas da questão, gente. Uma delas, certo? Nós temos aqui, primeiro, os R$ 67 foram gastos o quê? Comprando X lotes de maçãs, Y melões e 4 dúzias de banana. Então, com essa informação, X lotes de maçã, cada lote de maçã custa R$ 5. Então, trabalhando preço, R$ 5 vezes X. Mais, cada melão custa R$ 5. Então, seria o quê? Seria 5 vezes Y. Mais, uma dúzia de banana custa R$ 3. Então, ela comprou 4 dúzias, 4 vezes 3. E tudo isso deu R$ 67.
Fazendo essas operações aí, ficou 5x mais 5y é igual a 67 menos 12, que deu 55. Simplifiquei aqui por 5, ó, deu x mais y igual a 55, ou seja, x mais y igual a 11. Beleza? Vamos lá. Quanto às frutas, olha, total foi 89 frutas. Como é que eu vou somar a quantidade de frutas? Ela comprou X lotes. Gente, me dá licença um minutinho. Me dá licença um minutinho.
Gente, voltando. E aí, gente, tudo bem? Galera, voltando aqui, obrigado aí pela compreensão, tá? Eu disse, não é fácil não, não é não? Resolver a 33, claro, faço, Junilton, faço de novo, sim, só um minutinho, tá bom? 39 também, beleza. Então, vamos lá. Desculpa aí, gente. Vocês entenderam esse lance da maçã aqui, ó? Então, a ideia, voltando aqui, gente, ó, voltando, nós tivemos o quê, ó? Então, foram comprados, ao todo, R$ 67,00. Então, são dois elementos aí, ó, que estão sendo trabalhados. Um é preço e outro é quantidade. Os R$ 67,00 foram gastos comprando X lotes de maçã. Cada lote de maçã custava R$ 5,00, mais Y melões, que cada um custava R$ 5,00, mais 4 dúzias de banana, cada um custava R$ 3,00. Somando tudo, deu 67. Beleza. Fizemos aqui um reparo na questão, deu X mais Y igual a 11. Quanto às 89 frutas? Então, cada lote de maçã tinha 6 frutas, a pegadinha da questão era essa. Então, tinha 6 frutas, então 6 vezes X, mais Y melões, mais 4 dúzias de banana de 89. Ou seja, trabalhou a conta, montou um sisteminha da equação anterior com essa, encontramos X igual a 6. X igual a 6 representa 6 lotes de maçã. Cada lote de maçã, então, tem o quê? 6 maçãs. Cada lote de maçã tem 6 maçãs. Olha bem, então tem que estar atento. O X representa a quantidade de lotes de maçã. Então, cada lote tem 6, 6 vezes 6 daria 36. Que aqui você ainda poderia correr o risco de multiplicar 6 por 5. Beleza? Já na questão anterior, entendido, né, meus queridos? Obrigado aí, valeu. Já na... O que é isso? Fácil. Mas eu precisava. Obrigado. Gente, Junilton, nessa questão anterior, meu querido, a ideia, ó, ela fala o seguinte, ela fala de dois irmãos que têm idades consecutivas. Então, se são consecutivas, Junilton, X e X mais 1. Daqui a 4 anos, vai passar 4 anos para mim, vai passar 4 anos para você, né, Junilton? Infelizmente, né, filho? A gente queria que não passasse, mas vai passar, para um passa para o outro. A diferença de idades, seja hoje, seja daqui a 4 anos, vai ser sempre um ano. Oi. É a 33. Você já entendeu, meu querido? É a 33, posterior a essa. Ah, certo. Ah, ela não está separada aqui, não, né? Então, não, deixa... não. Tá, não. Deixa eu ver ela lá, então. Vou tirar ela aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. 33. Então, 33. Certo. Vamos lá, ó. Então, 33. Vamos resolver ela nesse espaço, tá bom? Olha aqui, ó. Ela diz assim, ó. Um psicultor cria alevinos em um tanque de 2.500 litros. Para garantir o desenvolvimento dos peixes, o psicultor necessita que a salinidade de água no tanque seja 18 gramas de sal por litro. Olha bem, nesse tanque foram misturados água salobra a 25,5 gramas de sal por litro e água doce com meio grama de sal por litro. A quantidade em litros de água salobra e doce que deve estar presente no tanque é respectivamente o quanto? Então, veja bem, ó. Então, primeira coisa, eu preciso aqui, ó, o psicultor de alevinos criar alevinos em um tanque com 2.500 litros. Então, somando água salobra mais água doce, vai dar 2.500 litros, certo? Para garantir o desenvolvimento do peixe, o psicultor necessita que a salinidade de água no tanque seja 18 gramas de sal por litro. Olha,
Então, qual é a salinidade? Ó, a salinidade, a gente pode pensar assim, ó, são 18 gramas por litro. Então, 2.500 vezes 18, o que vai dar 45 mil gramas, 45 mil gramas de sal, beleza? Nesse tanque foram misturados 2 tipos de água, uma água salobra com 25,5 gramas de sal por litro, mais água doce, que é meio grama por litro. Então, o que nós podemos fazer? Ó, água salobra mais água doce dá 2.500 litros. Agora, a quantidade de sal. A quantidade de água de sal na água salobra é de 25, ó, olha, 25,5 por quantidade de água salobra, certo? 25,5 grama, mais meio grama por quantidade de água doce. O total de sal que eu vou obter aqui, ó, certo? Na média, não era 18 gramas de sal por litro? Então, o total nos 2.500 eu não tinha que ter 45 mil gramas? Então, aqui seria 45 mil gramas. Então, ó, parecido com aquela ideia da questão anterior de maçãs e não sei o quê. Maçãs, as frutas. Lá, trabalhava dois elementos, quantidade e preço. Aqui é a mesma coisa, quantidade de água, 2.500 litros de água. Água salobra mais água doce. Quantidade de sal é 45 mil gramas no todo. Então, ó, de onde que vai vir as 45 mil gramas? Multiplicando 25,5 grama por quantidade de água salobra, mais meio grama por água doce. Pronto. O que eu faço aqui, Junilton? Eu posso multiplicar isso aqui por menos meio lá em cima, ó. Menos meio, para eu cancelar aqui embaixo, ó. Vai ficar menos meio S mais 25,5S vai dar 25S. 25S. Menos meio D mais meio D vai dar zero. 2.500 vezes menos meio dá menos 1.250. 45.000 menos 1.250 vai dar 43.750. Então, a quantidade de água salobra é 43.750 dividido por 25, o que vai dar 1.750 litros. Então, ó, são 1.750 litros de água salobra e o restante é água doce. Quanto é que tá faltando para 2.500? 750 litros de água doce. Então, a ideia da questão. Tá vendo? Então, eu não peguei todas as questões, tem questões que repetem a mesma lógica, certo? Então, aqui, ó, mas você entendeu, meu querido? Então, envolvendo a ideia da água salobra e da água doce. Entendido direitinho? É uma questão muito comum isso aí, ó. Preço e quantidade. Então, trabalha um sisteminha com preço, trabalha outro sistema com quantidade. E assim vai. Ah, certo. Cheguei até os 45 quilos de sal. Pois é. E depois era só separar. Talvez você não tenha entendido que somando a água doce mais a água salobra, dava os 2.500 litros. Beleza? Vamos lá. Questão 39, na sequência pediu aqui, ó. Eu vi que Caio, meu querido Caio, chegou. Bacana demais. Volta um pouquinho nas questões da maçã, eu não entendi. E aí, Giza? Conseguiu entender? Tálio pergunta, por que são 45 mil gramas? Porque, ó, Tálio, nos 2.500 litros de água, a quantidade de sal, ou seja, a salinidade da água, a média é de 18 gramas por litro. 18 gramas por litro, então 18 gramas, 18 vezes 2.500, deu 45 mil gramas. Trabalhei só com gramas. Beleza? Giza, e aí, entendido, minha querida? Beleza? Ótimo, então vamos lá. Então, seguindo aqui, ó, próxima questão, questão 39. O que fala a questão 39? Wagner, ela ainda não entendeu. Não entendeu? Então, beleza. Então, vou falar de novo. Olha, Giza, o seguinte, ó,
vamos imaginar na lógica, Giza. Para a gente imaginar na lógica, nada melhor do que a gente participar da questão. O que é participar? Ou seja, você interagir. Quem é você? Magali ou é Mônica? Ou seja, ou é Cebolinha que está lá vendendo, eu não sei quem está vendendo por trás desse trem, mas tudo bem. Olha bem, ó. Então, você tem R$67 para comprar de frutas. Você comprou o quê, ó? Você comprou X pacotes de maçã, ó. Tá vendo maçã lá? Você comprou X pacotes de maçã. Você comprou Y melões e você comprou 4 dúzias de banana. Tá na hora de pagar isso. Vamos lá, Giza, vamos lá para a feira? Então vamos lá, você vai pagar agora. Cuidado para você não ser passado a perna em você, tá, filha? Então o que você vai fazer? Conta agora. Olha, então X pacotes de maçã, cada pacote me custa R$5. Então é 5 vezes tanto. Pronto. Cada melão me custa R$5. Então 5 vezes tanto. Pronto. Cada dúzia de banana me custa R$3. Eu comprei 4 dúzias, então 4 vezes 3. Pronto. Somei tudo, deu quanto? 67. Beleza? E aí, ó, aqui o que eu fiz foi só simplificar aqui por 5 para ficar mais fácil. Agora, as 89 frutas, Giza, presta atenção. Você vai agora contar quantas frutas, Giza. Você comprou X pacotes de maçã. Cada pacote de maçã vem 6 maçãs. Então, quantas maçãs você tem ao todo? 6, cada pacote, vezes a quantidade de pacote. É assim que você faz a conta, não é? Você sai contando de um pacote em um no outro. Beleza, se contar assim, tá tudo bem também. Mas seria 6 vezes, cada pacote tem 6 maçãs. Então, 6 vezes X. Quantos melões você comprou? Y melões. Mais quantas dúzias de banana? 4 dúzias. Cada dúzia é 12. Então, 4 vezes 12 deu 48. Somando, deu quantas frutas? 89. Aí, ó, passei o 48 para lá, ficou isso. 6x mais y igual a 41. Juntei essas duas equaçõezinhas aqui, ó. Encontramos x igual a 6. 6 é lotes de maçã. Ele pergunta o número de maçãs. Cada lote tem 6 maçãs. Se eu comprei 6 lotes, 6 vezes 6 vai dar quanto? 36 nesse caso. Beleza? Espero que tenha entendido. Vamos lá. Se faça presente, que aí funciona legal. Olha, uma maneira que eu trabalhei essa questão, mas depois eu vi outra resolução também. Achei interessante, certo? Essa questão, ela propõe o seguinte, ó. João viaja semanalmente de ônibus e a esposa costuma ir de automóvel ao seu encontro na estação rodoviária de Matinhos, onde ele chega pontualmente e ambos se encontram exatamente às 18 horas. Um dia, João chega à rodoviária às 17h30 e resolve andar em direção à sua casa pelo caminho que costuma seguir com sua mulher, mas sem avisá-la. Encontram-se no caminho, ele sobe no carro e os dois voltam para casa, chegando 10 minutos antes, certo? 10 minutos antes do horário de costume. Beleza. Supondo que a sua esposa viajou com velocidade constante, que saiu de casa no tempo exato para o encontro do marido, às 18 horas, assinale a alternativa que apresenta o tempo em minutos que João andou nesse caso. Gente, olha, então, considerando o seguinte, a diferença de tempo aqui está em 30 minutos, né? Porque, olha, todo esse processo, ela tem um horário, a esposa sempre tem um horário para sair de casa, para buscar o seu marido lá, né, às 18 horas, pontualmente, bacana. Mas nesse dia, João está 17h30, 30 minutos mais cedo. Para isso, ele resolve caminhar, né? Caminhar um bocadinho, ó, ele caminha um tanto de minutos lá. Se ele caminha um tanto de minutos, aí que está a parada da questão, certo? Então, o total que levaria isso aí para dar o tempo, né? Para dar o tempo da mulher sair de casa e buscá-lo, então essa diferença é 30 minutos. Então, o que sobra aí, ó? Sobra 30 menos X, porque ele andou X minutos dos 30 previstos. Então,
30 menos X foi o deslocamento, vamos dizer assim, ó, que essa mulher fez em termos de tempo. Então, 30 menos X que faltou, 30 menos X que foi, ou seja, andou os 30 menos X para aquele, andou X minutos. Para ele chegar em casa, ou seja, se ele encontrasse a mulher nesse ponto aqui, ó, teria dado os 30 minutos, mas ele não encontrou. Então, encontrou, então ela andou o quê, ó? 30 menos X. 30 menos X foi esse tempo decorrido aqui, certo? Só que vindo de encontro ao João e voltando, certo? Então, daria 2 vezes esse tempo de sobra. 2 vezes esse tempo representa o quê? Os 10 minutos de poupança de tempo, no caso. Certo? Foi os 10 minutos que ela chegou mais cedo. Então, ela conseguiu chegar mais cedo, 10 minutos. Então, os 10 minutos representa 2 vezes isso. 2 vezes 30 menos X, então vai dar, ó, tal, X igual a 25. Então, a pergunta foi essa. A pergunta foi, o tempo, que representa o tempo em minutos que João andou antes de encontrar a sua esposa. Então, João andou 25 minutos. Agora, eu vi uma resolução, essa questão ela não é uma questão simples, mas não é fácil. Certo? Ela não é fácil. Então, outra coisa que poderia ser feito era assim, gente. Olha, em relação a essa diferença que foi aqui, ó, quando a mulher buscou João, quando a mulher buscou João, certo? E chegando em casa, teve uma diferença de 10 minutos, esses 10 minutos foi tirado em qual tempo, certo? Então, ó, parte disso e disso. Isso aqui representa 10 minutos. É como se fosse isso, 10 minutos, certo? Então, se isso aqui representa 10 minutos, com essa diferença de tempo, então cada tempo desse representa o quê? 5 minutos, certo? Então, cada tempo desse representaria 5 minutos. É o tempo de ida e volta, certo? Isso quer dizer, se nessa ida aqui, ó, né, ela tirou 5 minutos, então João andou o quê? Os 25 minutos. Certo? Então, ó, contando aqui, ó, os 5 minutos que faltavam, certo? Para completar, no caso aí, os 30 minutos restantes, mas seria uma ideia. Esse raciocínio também é legal, certo? Só que aí tem que estar bem centrado aí. Não é uma questão fácil. É uma questão que você pode parar, pensar nela, imaginar, certo? É uma questão realmente, sim, como eu disse, simples. A não ser que você trabalhe fundamentos da física aí, né? Aí pode ser que a coisa fique legal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, gente, para dar tempo a gente chegar nas questões que a gente está querendo ainda. Tem outras questões aí. Essa proposta de questão é o mesmo estilo, Junilton, da que você perguntou, são questões, essa é do Enem também, ó. Envolvendo sistema, com 2 incógnitas, certo? Mas olha bem, com raciocínio, ó. Diz assim, algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas para se obter arroz e feijão com maiores teores de ferro e zinco, e tolerante à seca. Em média, para cada 100 gramas de arroz cozido, o teor de ferro é de 1,5 grama, olha aqui, ó, 1,5 grama, e o de zinco é de 2, ou melhor, 1,5 miligrama, e de zinco é de 2 miligramas, beleza? Oi, Gui, como é que você tá, meu querido? Beleza? Bom demais? Saudade de vocês, meus filhos. Vamos lá? Olha bem, ó. Então, em 100 gramas de arroz, existe 1,5 miligrama de zinco, 1,5 miligrama de zinco, de ferro e 2 miligramas de zinco. Para 100 gramas de feijão, são 7 miligramas de ferro e 7 miligramas de zinco. Sabe-se que as necessidades diárias dos 2 micronutrientes para uma pessoa adulta é de aproximadamente
12,25 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco. Considere que uma pessoa adulta deseja satisfazer suas necessidades diárias de ferro e zinco, ingerindo apenas arroz e feijão. Suponha que seu organismo absorva completamente todos os micronutrientes oriundos desses alimentos. Na situação descrita, a quantidade que a pessoa deveria comer diariamente de arroz e feijão era respectivamente o quê? Olha para você ver, ó. Vamos lá? Junilton, o mesmo esquema daquela questão anterior, é uma questão clássica essa, ó. Primeira coisa que nós temos que fazer é uma referência. A cada 100 gramas, a cada porção, que é a nossa referência, né? A cada porção dessa de arroz, ó, a cada porção de arroz, 100 gramas, tem 1,5 miligrama de ferro e 2 miligramas de zinco. Para cada 100 gramas de feijão, tem 7 miligramas de ferro e 3 miligramas de zinco. Um adulto, ele necessita de 12,25 miligramas de ferro e 10 miligramas de zinco em sua alimentação. Ele fala o seguinte, baseando nisso e levando em consideração apenas esses alimentos, arroz e feijão, quanto que o indivíduo deve ingerir para satisfazer essa condição, essa necessidade. Então, vamos lá? Olha aqui, filho. Então, eu considerei uma porção de arroz de 100 gramas, mas eu considerei uma porção. Então, ó, cada porção tem 1,5 miligrama, né? Multiplicado pela quantidade de arroz, mais 7 miligramas de zinco na quantidade de feijão. Então, quanto que ela obtém? Ó, na quantidade de arroz, 1,5 miligrama, mais 7 por porção de feijão, o total tem que dar 12,25, que é a necessidade dele de ferro. Então, eu trabalhei com o ferro, ó, 1,5 miligrama, 7 miligrama e meio. Certo? Agora nós vamos trabalhar o zinco. A mesma coisa, ó, com a quantidade de arroz. Então, na tanta porção de arroz, são 2 miligramas por cada 100 gramas, mais 3 miligramas por cada porção de feijão. O total de zinco tem que dar 10 miligramas. Então, aqui, ó, é ferro, aí trabalhei com ferro e trabalhei com zinco, separado, certo? Então, de acordo com isso aqui, ó, então a montagem do sistema, muito comum. Sistema, o que cai no Enem é esse tipo de sistema envolvendo duas incógnitas, mas bem boladas as questões. Vai ter questões mais simples, vai ter questões mais elaboradas como essa. Pronto. Para resolver isso aqui, ó, olha o que eu fiz, ó. Olha bem, um sisteminha. Como os números aqui, 1,5, 2, 7, 3, não são múltiplos entre si, eu multipliquei cruzado. Resolvi cancelar o feijão, ó. Então, multipliquei aqui em cima por menos 3, embaixo por 7. Alternado aqui, tá vendo? Quando os números não forem múltiplos, multiplica alternado. Aí, multipliquei tudo aqui por menos 3, embaixo tudo por 7. Depois, então, eu somei, ó. Menos 4,5 mais 14 dá 9,5A. 21 menos 21 é 0. 70 menos isso deu 33,25. O que leva aqui A é igual a 3,5. Se A é igual a 3,5, eu tenho ali, ó, 2A, isso aqui é 2A, mais 3F é igual a 10. Peguei essa equação para encontrar a quantidade de feijão. 2 vezes 3,5, deu 7, mais 3F é igual a 10, feijão é igual a 1. Então, isso quer dizer o quê, ó? Isso aqui são porções. Porções. Então, são 3,5 porções de arroz. Cada porção de arroz é de 100 gramas. 3,5 vezes 100 vai dar 350 gramas. Uma porção de feijão, 100 gramas. Então, 350 gramas de arroz e 100 gramas de feijão é a quantidade que ele precisa para manter-se nutrido. Entendido? Tranquilo? Wagner. Pois não, amor. Olha eu aqui de novo, perturbando. Nunca perturba, minha filha. Nunca essa questão, por ter muitos números quebrados, não seria mais fácil fazer ela analisando as questões, as propostas, em vez de fazer o sistema? Por exemplo, o ferro, o máximo é 12,25. Só o feijão, 100 gramas, tem 7. Aí eu já consigo eliminar A, consigo eliminar B, consigo eliminar D.
E sobram Que duas. maravilha. Olha o raciocínio de Alice. Olha o raciocínio de Alice. Tá vendo, gente? Falar. Se você se encoraja, você arrisca, certo? Então, ó, o que a Alice está falando, gente, ó, o fato de ter muitos decimais, ela foi pelas alternativas, certo? Para ela tentar fazer pelo menos por eliminação e ver, óbvio, que numa questão de tempo e tal, ó, essa questão vai dar um pouco de trabalho, talvez tenha uma questão mais fácil, mas eu vou tentar pelo menos eliminar quais que não pode. Olha, então a Alice pensou assim, ó, como ao todo ela precisa de 12,25 miligramas de ferro, certo? E o ferro são, ó, 1,5 miligrama de ferro a cada 100 gramas, certo? E feijão é 7 de ferro a cada 100 gramas. O feijão a cada 100 gramas é 7. E ela precisa de 12,25, certo? Se ela precisa de 12,25 e ela tem 7 em cada 100 gramas de feijão, só que ela já teve 14. Se que ela teve 14, que ela teve mais, que ela teve mais. Então, está entre essas duas. Ó, você vê o raciocínio de Alice. Então, aqui parou entre as duas. Agora, nós vamos para o arroz. Se o arroz, em 100 gramas, é 1,5 de ferro, ele precisa de... mas é o total, né? Sim, Alice. Qual foi o raciocínio? O raciocínio estava correto. Agora, o que eu fiz aqui, ó, 10 miligramas, uma pessoa adulta precisa de 10 miligramas, tal. Mas de qualquer maneira ela precisa de 10 miligramas. Só que ela tem ferro, tanto no feijão quanto no arroz. Então, isso aqui não é só do feijão, certo? Embora seja a quantidade de arroz e feijão, mas se no feijão ela... Não, mas sim, se só no feijão ela consegue 7 miligramas em cada 100 gramas, e ao todo ela precisa de 12, tá certo, senhor raciocínio? Não tá? Então, aqui, ó, ela já eliminou essas 3 alternativas. Já o arroz, ela tem 1,5 miligrama a cada 100 gramas. A cada 100 gramas, certo? Então, ó, tá entre essas duas. Aqui, então, aqui daria 6 gramas. 6 gramas, certo? Aqui daria 6, que é 1,5 para cada 100, daria 6. E a cada 100 gramas de feijão, ela tem 7. Ela precisa de 12,25. Então, 6 mais. Ficaríamos em dúvida entre a opção C e a opção E. Aí era só fazer umas continhas, mas seria muito mais direto, sem dúvida, fazendo essa análise. Vocês entenderam o raciocínio de Alice, gente? Ou seja, analisando alternativas, que é uma outra maneira de trabalhar. Não, ela analisou o seguinte, ó. Ela analisou o seguinte, Junilton. Ela fez uma comparação dos dois, ó. Então, ó, o indivíduo precisa de 12,25 miligramas de ferro em toda a quantidade de arroz e feijão. É toda a quantidade. Só no feijão, a cada 100 gramas, são 7 miligramas de ferro. Só no feijão. Então, ó, na alternativa B aqui, ó, aí ela fez assim, ó, Junildo. Na alternativa B, em 200 gramas, ela já consome aqui 7 vezes 2, 200 miligramas são 2 porções de feijão, 7 vezes 2 é 14. Todo o ferro tem que ser 12,25. Só no feijão ela já passou, ainda tem o arroz, certo? Então, qualquer valor acima de 200 já está fora. Então, 200, 400, 500, eliminou. Sobrou aí, ó, 100 e 89. Já para o arroz, é 1,5 miligrama. Então, por exemplo, ó, olha a conta. 350 vezes 1,5, o que vai dar? Ó? 350 vezes 1,5 vai dar o quê? Vai dar 0, isso aqui é gramas ou miligramas? Wagner, você nem precisava fazer essa conta longa, não? Tipo assim, 100 é 1,5, 200 é 3, 300, 4,5. Aí pega mais metade, 0,75. Isso, trabalhando com proporcionalidade, né? Tá vendo aí, Junildo, o que ela está fazendo? É por análise, por proporção direta. Então, comparando essas relações, ó. Então, ela falou, ó, 100 gramas é 1,5.
A cada 100 gramas é 1,5 miligrama. Então, 200 seria 3, 300 seria 4,5. Depois, 350 seria a metade de 1,5, que é 75, daria 5,25, mais o 7 aqui dá 12,25. Ela é quase que de cara na opção C. Ou seja, enquanto que nós gastamos 3, 4 minutos para fazer o sistema com atenção, ela gastou 1 minuto ali com essa análise. Mas o que importa aqui, então? Vamos tirar o proveito do que a Alice está nos ensinando agora? O que a Alice está nos ensinando agora é o que, gente? É que você, em determinadas questões, você, para ganhar tempo, você pode consultar as alternativas. Às vezes, nem a resolução em si inteira, ela compensa, dependendo da proposta da questão, né? Ganho de tempo, é isso aí. Então, tem questões que você vai ganhar tempo exatamente consultando as alternativas, e isso é muito comum, beleza? Então, treine também isso aí, porque vai valer. Exatamente. O que eles querem é alternativa. Marcar a alternativa correta não quer dizer bonitinho, que você estava com sua letra perfeita lá, com todos os detalhes, nada. Isso não vai ficar para eles, vai ficar para... Só me interessa a opção, é C e pronto, mais nada. Que tipo de raciocínio você usou, não interessa. É uma questão de sistema, mas eu usei o raciocínio algébrico, aritmético, cálculos aritméticos, proporcionalidade. É isso que importou. Vamos para 42? Mesma história. Vamos ver qual que é a história que a Alice tem para nós nessa aqui, ó. Eu fiz também por sistema, né? Mas vale muito essa ideia aí, tá? Uma pessoa necessita de 5 miligramas de vitamina E por semana, a ser obtido com a ingestão de 2 complementos alimentares, alfa e beta. Cada pacote desses complementos fornece, respectivamente, 1 miligrama e 0,25 miligramas de vitamina E. Cada pacote, certo? Cada pacotinho tem. Um tem 1 miligrama, outro tem 0,25. Essa pessoa dispõe de exatamente R$ 47,00 semanais para gastar com os complementos, sendo que cada pacote de alfa custa R$ 5,00 e cada pacote beta custa R$ 3,00. O número mínimo de pacotes do complemento alimentar alfa que essa pessoa deve ingerir semanalmente para garantir os 5 miligramas da vitamina E certo? Então, assim, ó, eu chamei a atenção para essa questão para uma situação que aparece aqui, mas depois no desenrolar da questão não rolou o que eu queria. Mas, de qualquer maneira, em um pacote do produto alfa, eu tenho 1 miligrama da vitamina E, e no pacote beta eu tenho 0,25. Agora, vamos lá. Ao todo, eu tenho R$ 47,00 para consumir, certo? Para comprar. Cada pacote de alfa custa 5 e cada pacote de beta custa 4. Então, trabalhando preço, 5 vezes alfa mais 4 vezes beta é igual a 47. Beleza? Agora, quantidade que eu devo ingerir, 5 miligramas. Agora, vamos lá. Cada pacote de alfa me dá 1 miligrama. E cada pacote de beta me dá 0,25 miligrama. Tá vendo? Somando a quantidade de miligramas que eu comprei do produto A, alfa, mais o produto beta, tem que dar 5 miligramas. Mesmo exemplo de questões anteriores, certo? E aí é só resolver o sistema. Juntei as duas equações, multipliquei aqui por menos 5, encontrei beta igual a 8 e alfa igual a 3, certo? Então, beta igual a 8, ó, o primeiro que eu encontrei foi beta, mas a questão que é o valor de alfa, certo? Aí você encontra beta de cara, e depois que com certeza estava mais fácil isolar o alfa que cancelar o alfa, aí você encontrar beta igual a 8, cuidado pra você não marcar, porque a resposta foi A, foi alfa igual a 3. Agora, o que eu chamei a atenção aqui para essa questão, que eu esperava que desse uma resposta dessa, vocês sabem ler esse número, né, gente? Esse número representa o quê, ó? Representa o chamado número, só para chamar a atenção, tá bom? Valendo como nota. Esse número, vamos pegar qualquer número. Pegar aquele lá, 3 e 5, 16. Isso é chamado de número misto. O número misto é uma mistura
de fração com inteiro. Então, ó, é um número misto. E como é que você calcula o valor disso? Isso aqui não é 3 vezes 5 16avos. É 3 inteiros e 5 16avos. Como é que você calcula? É 3 mais 5 16avos. Pouca gente sabe ler isso, tá, gente? Ó, então, o traço de fração está no meio do número. Olha a diferença, o que é um número misto. Ó, o traço de fração está no meio do número. Ele não está multiplicando 5 16. Ele não está multiplicando 3 quartos. O traço de fração é 3, é que no meio, ó, olha, 6 e 3 quartos. Então, quer dizer, 6 inteiros e 3 quartos. Então, isso aqui é 6 mais 3 quartos. Aqui é 3 mais 5 16avos. Então, você faz assim, ó, 16 vezes 3, 48 mais 5, 53. Se você dividir 53 por 16, vai dar 3 e uns quebrados. Certo? Então, essa é a ideia. Tá bom? Eu achei que ia dar uma dessas respostas, afinal, não deu. Então, vamos lá. Seguindo aqui, vamos que vamos. Vamos para essas últimas aqui, ó. Essas últimas foram as questões do último Enem, ou último ou penúltimo, tá? Então, as questões sempre 10, um número elevado, 10 não sei o quê, são questões dos últimos Enems, tá bom? O último ou os dois últimos, depende da quantidade de questões. Vamos lá. Então, vendo aqui as questões finais, tá? O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer a contratação e adequar no artigo 93 a lei tal que dispõe o seguinte: a empresa com 100 funcionários ou mais está obrigada a preencher 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas na seguinte proporção. Então, se você tiver até 200 empregados, você é obrigado a ter 2% dos seus funcionários estar enquadrado nessas condições especiais. Então, 4 funcionários tem que estar assim. Se você tiver entre 200 e 500, tem que ser 3%. Acima de 1.000, certo? 5%. Beleza. Constatou-se que uma empresa possui 1.200 funcionários, dos quais 10 enquadram nessa situação. Então, dos 1.200 funcionários da empresa, 10 deles estão dentro dessa situação, com deficiência habilitados. Para adequar a referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93. O que é o artigo 93? Somente pessoas com essas, enfim, o que eu uso aí? Com essa situação, ou seja, que enquadra nessas, me perdi aqui na palavra, mas tudo bem. Então, vamos lá, gente. Se a empresa tem 1.200 funcionários, ela tinha que ter 5% dos seus funcionários, dos seus servidores, né, reabilitado com pessoas com deficiência. Então, 5% de 1.200 teria que ser 60, certo? Ela só tem 10. Então, para ela enquadrar nisso, o que foi feito? O fiscal chegou e falou o seguinte para ela, ó, olha, de acordo com a sua... com o seu número de funcionários aqui, você precisava de 60 pessoas, no entanto, você só está com 10. Então, você precisa contratar mais pessoas para enquadrar nisso aí. Só que vai ser sempre 5% da quantidade de funcionários. Aí que está a proposta da questão, certo? Então, ó, 5% da quantidade de funcionários. Quantos funcionários tem? Os 1.200 mais os X que serão contratados. Todos esses funcionários, são funcionários com deficiência, certo? Com algum tipo de deficiência. Beleza? Então, ó, 5% de todos os funcionários da empresa, que agora é 1.200 mais os X que ele vai contratar, tem que ser igual a quem? Aos 10 que ele já tem, mais os X que ele vai contratar. Ele vai contratar somente funcionários com deficiência. Então, 10 somando com os X que ele vai contratar,
vai resultar em 5% de todo o quadro de funcionários. Pronto. Aí eu só multipliquei. 5% de 1.200 é 60, 5% vezes x é 5x sobre 100, é igual a 10 sobre x. Passei o 10 para cá subtraindo, ó, 60 menos 10 deu 50, é igual a x menos 5x sobre 100. Então, ó, 50 é igual, tirei o mínimo, ó, 100x menos 5x, 95x, papapá, 5.000 é igual a 95x, fazendo as continhas, teria que ser na mão, x é igual a 52,6. Como você não pode ter 52,6 funcionários, você tem que ter 53 funcionários, é a quantidade de funcionários que ele precisa contratar. Então, olha, na verdade, você tinha que pensar assim também, ó. Ele precisava, no mínimo, de 60. Ele já tinha 10, então ele precisava, no mínimo, quer dizer, de 50. Então, só que isso não ajudava muito, não. Dava no mínimo de 50, certo? Só que 50 aqui, ó, era a menor resposta possível. Nenhuma resposta foi menos que 50. Então, na verdade, foi bem próximo ali. Então, uma questão interessante, eu quero que vocês pensem direitinho na questão. Essa questão, ela, entendi certinho, filhão. Essa questão, eu lembro que ela teve dificuldade, né, para os alunos entenderem essa ideia. Quem que eu vou contratar? Somente funcionários específicos, né? E aí, somando com o que eu já tenho, mais esses, tem que dar 5% de tudo, né? Então, vamos lá. Daqui a pouco vocês vão receber, tá, gente? E aí a gente segue em frente, tá? Próxima questão. Diz assim, ó, em uma cantina, o sucesso de venda de verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango e acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Olha bem, ó. Então, morango e acerola, então, ó, 2/3 é morango e 1/3 é acerola. Beleza. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, as embalagens de morango, elas custam R$18 e as embalagens de acerola custam R$14,70. Beleza. Porém, está previsto uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$11,30. Então, ó, gente, a acerola vai para R$15,30, certo? Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. Qual o valor do preço da embalagem da polpa de morango que deverá ser reduzido? Ó, a redução em reais do preço da embalagem de polpa de morango. O morango hoje me custa R$18. Vou reduzir quanto para eu manter o preço? Essa é a ideia da questão. Então, como eu falo sempre, se veja na questão, porque se você se vê na questão, fica tudo legal. Olha, um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, 2/3 da polpa e tal. Normalmente, uma embalagem de polpa custa isso. Então, vamos lá. Qual é o custo do suco atualmente? Atualmente. Então, vai ser o quê, ó? O morango eu vou gastar 2/3 do que é ele, do que é a polpa, ou seja, então, se eu gasto 2/3, então o preço também é proporcional, certo? 1/3 que sobrou, vou jogar fora? Não, vai ficar para outro suco lá. Mas 1/3 da acerola, que é R$14,70. Então, aqui vai ficar, ó, 18 por 3 dá 6, vezes 2 vai dar 12, 14,70 por 3 dá 4,90 vezes 1, né? Então, ó, tudo vai dar R$16,90. O preço atualmente do suco é R$16,90. Porém, agora após o aumento da acerola. Após o aumento da acerola, eu vou ter o quê? Ó? 2/3 do preço do morango, mais 1/3 do preço da acerola, que é R$14,70, ou melhor, não é R$14,70 não. Agora é 15,30, ó. 15,30 vai ter que dar os mesmos R$16,90. Que a ideia da questão é exatamente isso, ó.
ele não quer aumentar o preço, ele não quer aumentar o preço do suco. Então, ele quer o quê? Tudo bem, a acerola aumentou, mas o morango está na safra, então eu vou negociar um valor de desconto no morango. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 2/3 do morango, mais 15,30 dividido por 3, dá para simplificar, ó, gente, ó. Dá 5,10, ó. 5,10 é igual a 16,90. Ou seja, 2m sobre 3 é igual a 16,90 menos 5,10. Dá 11,80. É isso? É isso mesmo. 11,80, então vai ficar assim, ó. 2 vezes o morango é igual. 3 vezes 11,80 dá 3 vezes 8, 24. 3, 1, 3, 2, 5. 35,40. 35,40 dividido por 2, 17,70. Olha, então o morango, ele vai custar 17,70. Qual era o preço do morango? O morango antes era 18. E agora? Vai custar 17,70. Qual vai ser a redução no preço do morango? 30 centavos. Para ficar tudo bacana, que é o cliente que manda na parada. Entendido, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá? Vamos mais essa última, essa penúltima, antepenúltima. Olha aqui, ó. Gente, nessa questão aqui, ó, 11,71. 11,71, ela diz assim, ó, olha a questão também que você deve se fazer presente, porque é álgebra. Como é que você mistura letras com preço, número? Então, é tentar enxergar as coisas. Ó, vamos lá? Vamos ver? Ela diz assim, ó, para valer aqui, vamos ver? Olha, uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e o anúncio em rádio. Considerando que... Então, vamos lá. Então, se você estava desviando sua atenção, ó, tá vendo? Eu quero perguntar a você, onde é que você estava agora, quando eu estava lendo? Estava em outro lugar. É isso que faz perder tempo. Tá vendo, meu querido? É isso que faz perder tempo. Então, quando estiver lendo a questão, imagina, ó, nós estamos em ano de campanha eleitoral, bacana. Todo mundo voltando lá no nosso... Não sei, não quero fazer política, mas eu voto em Humberto. Beleza, gente? Ah, mas meu pai, meu tio é candidato, eu vou votar nele. Tá, beleza. Mas eu voto em Humberto, porque Humberto foi um grande prefeito da nossa cidade. Valeu muito a pena ter Humberto aí, viu, gente? De verdade. Né? Foi muito... Enfim. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí ele resolve fazer uma campanha política, tá? Nessa campanha política, o que acontece? A quantidade de panfletos distribuídos seria o seguinte, então, ele poderia divulgar em panfletos ou em rádio, certo? Então, ó, considerando que a população alcançada, ou seja, quando ele coloca panfleto, a distribuição de panfletos será igual à quantidade de panfletos. Olha, a população alcançada pela distribuição de panfletos será igual à quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio de rádio é igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo para o anúncio da rádio é de R$120. Ó, você faz um anúncio na rádio lá agora. Cada propagandazinha daquela que você vê lá, gente, é mais ou menos isso, R$100. 30 segundos que você ouve, certo? Em televisão nem se fala aqui. Olha bem, ó, o custo para o anúncio é de R$120. E a estimativa de que seja ouvido ou melhor, não é uma a cada 500 pessoas, não, gente. É 1.500 pessoas, tá? Olha, então, quando você paga R$120, você atinge 1.500 pessoas. Por outro lado, já a produção da distribuição de panfletos custa R$180 e você atinge 1.000 pessoas, porque cada panfleto que você entrega é uma pessoa que você atingiu. Beleza? Então, tá bem claro isso. Então, isso é a logística do comércio de uma forma geral. Então, ó, vou investir R$120 na rádio? Beleza. Então, eu vou atingir 1.500 pessoas.
Eu vou investir R$ 180 no panfleto? Sim. Então, eu vou atingir 1.000 pessoas, certo? Considerando os meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Considerando X e Y, os valores gastos nos anúncios na rádio e no panfleto, respectivamente. Olha, então vamos lá. Aí, olha, a ideia é o seguinte, para X e para Y. Então, ó, esse vai ser o meu investimento. A rádio, eu sei que a cada R$ 120 eu atinjo 1.500 pessoas. No panfleto, a cada R$ 180 eu atinjo 180, melhor, R$ 180 eu atinjo 1.000 pessoas. Então, qual é o custo de R$ 1, por exemplo, na rádio? Então, eu pego 120 e divido por 1.500, para eu saber quanto que cada pessoa está me custando. Qual o custo que eu vou ter no panfleto? Pego 180 e divido por 1.000. Ou seja, peguei o que eu investi e quantas pessoas eu atingi. Beleza. Agora aqui vem o detalhe. Quanto você vai colocar para a rádio? X reais. A cada R$ 120, você colocou 120, então vai ser 1.500 pessoas. Você colocou 240, então 240 vai ser 2 vezes 120, 3.000 pessoas, certo? Então, ó, peguei a quantidade que eu tinha para investir, dividi por 120, multipliquei pelo número de pessoas que eu ia atingir. A mesma coisa aqui, ó, peguei a quantidade que eu investi no panfleto, em Y reais, dividi por 180, cada grupo de R$ 180 eu atinjo 1.000 pessoas, então vezes 1.000. Pronto, fez a conta, multiplicou, a resposta estava toda nesse formato, né? Então, está aí a resposta da questão. Simplificando aqui, deu 50x sobre 4, mais 50y sobre 9. Uma questão bacana, teve gente que teve complicação nessa questão na época, eu lembro, assim, pelas dúvidas, pelas perguntas, que a gente pega como base, principalmente aluno do terceiro ano, que termina a prova, ele quer comentar. Então, quais as questões que mais foram comentadas? Eu lembro muito bem dessa questão, com dúvida. Aí, beleza? Então, tá aí, com os dois. Não foi, mas tá chegando seu dia, se Deus quiser, os seus dias. É o que eu falo, você não estava aqui no início quando eu falei, certo, meu querido Caio? Que eu tenho uma estimação muito grande por todos vocês, mas, assim, pensamento positivo, ideia positiva, em momento nenhum deixar uma ideia negativa entrar, uma dúvida entrar. Será se vai dar certo? Será se eu vou conseguir? Nada disso. Eu estou trabalhando para dar certo, eu estou trabalhando para acontecer, certo? Eu estou no caminho, eu sei que vai dar certo. Então, eu estou na estrada, certo? Então, assim, ó, humildade para aprender sempre, mas confiança para saber que vai vencer sempre também. Beleza? Se em algum momento você tiver dúvida disso, é tipo você tá andando aqui, ó, e a pessoa fala assim, ó, tá andando, tá, eu não tenho dúvida, então eu vou para frente, certo? Porque essa vaga, ela precisa ser minha, eu quero que ela seja minha, certo? Eu tô trabalhando para isso. Então, vamos lá. É mais ou menos isso que rola. Vamos lá. Questão 172, uma questão interessante. Ela diz assim, ó, o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3 da pena. Olha, então tá. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício de redução, sua pena poderá variar de quanto a quanto. Gente, é uma questão de lógica também, né? Lógica com conhecimento, claro. Então, ó, o período varia de 5, né, a 15 anos. E a redução, ela vai ser, ó, de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Que ela vai reduzir. Então, ele quer saber, então,
qual o período que essa pessoa pode estar reclusa, no caso aí, né? Então, ó, o que eu trabalhei na questão, gente? Eu peguei o número maior de redução, ou seja, se eu fui condenado a 5 anos, então eu vou aplicar a máxima redução aqui, ó. A máxima redução vai me dar o menor tempo possível. Isso que é a lógica. A máxima redução, ó, a máxima redução me daria o menor tempo possível. Então, ficou, ó, menos 2/3 de 5. Olha bem o que eu calculei aqui, gente. Menos 2/3 de 5, ou seja, 5 menos 2/3 de 5. Então, redução de 2/3 do tempo, ficou 1/3. Ficou 5/3. Então, 5/3. Nesse caso, como eu quero saber qual o tempo que eu vou ficar preso, do mínimo ao máximo, então, para o maior tempo, eu apliquei a mínima redução, a menor redução, certo? Então, quando eu apliquei a menor redução, então eu tive o quê? Ó? Se eu tirei 1/6, eu fiquei com quanto? 5/6 daquele número. Tá vendo ali, gente? Se daquele número eu reduzi 1/6, eu fiquei com 5/6. Tudo claro isso? E aí foi só conta, ó. Então, quando eu dividi 5 por 3, ó, o que vai dar, ó? Dá 1, olha bem, sobra 2. Isso quer dizer 1 ano e 2/3 de ano. Esse não pode ser escrito assim, gente, ó. Olha para você ver, isso aqui é um número misto, ó. 1 ano e 2/3 de ano. Olha a fração aí. 1 ano e 2/3 de ano é 1 ano e 2/3 de... 1 ano tem 12 meses. Então, é 1 ano, ó, 12 por 3, 4 vezes 2, 8. 1 ano e 8 meses é o menor tempo. 1 ano e 8 meses, está na opção A ou B, certo? A princípio. Agora, o maior tempo, 75 dividido por 6. Então, a mesma coisa, ó. 75 dividido por 6, dá, ó. 1 sobrou 1, 15, vai dar 2, 12 sobrou 3. Então, 12 anos e 3/6 de ano. 12 anos e 3/6 de 12 meses. 12 anos, 12 por 6, 4 vezes... 12 por 6, 2 vezes 3, 6. 12 anos e 6 meses. Então, tá aí, valor mínimo e máximo. O fundamento dessa questão foi isso. Para eu trabalhar essa variação aí, foi intervalo. Olha bem, Pedro trabalhou com vocês na revisão passada. Pedro trabalhou com vocês. Então, beleza, vamos lá. Pedro trabalhou com vocês com intervalo numérico. Então, intervalo real, o Enem cobra. Essa questão é questão de intervalo, certo? Junilton, para você entender, vamos pensar lógico, certo? Vamos pensar em número inteiro. Vamos pensar em número inteiro, fica mais fácil de você entender, certo, filhão? Então, imagina que uma pessoa vai ficar na cadeia, e ela vai ficar, ó, o tempo dela de ficar na cadeia é de 5 a 15 anos. 5 a 15 anos. Os recursos hoje oferecidos permite reduzir essa pena de 2 a 3 anos. De 2 a 3 anos. Redução na pena de 2 a 3 anos. Então, o que a questão está pedindo é qual o intervalo de tempo que essa pessoa pode ficar na cadeia. Então, como é que eu pensei? Ó? Se o tempo varia de 5 a 15 anos, e ela pode ser reduzida de 2 a 3 anos, pode ter uma redução de 2 a 3 anos na pena, então, ó, qual o período que vai ter o mínimo e o máximo aí? Então, nesse caso, eu pegar os 5, eu vou aplicar o valor máximo de redução. Eu quero ficar o menor tempo possível na cadeia. Então, para eu ficar o menor tempo possível na cadeia, eu peguei a menor quantidade de anos, que era 5, e apliquei a redução máxima de 3 anos. Então, no mínimo, eu vou ficar, são 2 anos. Certo? E o máximo? O máximo lá não era 15 anos? Era. Mas a redução não podia variar de 2 a 3 anos? De 2 a 3? Então, eu vou pegar agora a menor redução possível. A menor redução possível, que era 2 anos. Então, 15 menos 2. Sacou aí? Então, aqui era isso, ó. Se a redução, então, ela poderia variar. Se ela poderia variar de 1/6 da pena, olha, de 1/6 a 2/3 da pena, então eu peguei, ó, 5 menos 2/3 de 5. Então, ficou 5 menos 10/3. Aí ficou, ó,
3 vezes 5, 15, menos... Então, ficou 5 terços de ano. Tá vendo? Então, mas que conta que eu fiz aqui? Não foi essa conta ali. Eu fiz foi aqui, ó. Se eu vou reduzir, ou seja, tirar 2 terços de 5, eu vou ficar com quanto? 1 terço. E na outra, a mesma coisa. Se eu vou reduzir o menor possível nisso aqui, para eu ter o tempo máximo que ele vai ficar, então, quanto menos eu reduzir, mais tempo ele vai ficar. Então, eu reduzi o mínimo, que era 1 sexto, então ficou o quê? Se eu reduzir 1 sexto, ó, olha, 15 menos 1 sexto de 15, dá 15 menos 15 sobre 6, que vai dar ó, 90 menos 15, 75 sobre 6. Tá vendo lá? Então, essa continha de baixo favoreceu o tempo. Tudo bem, filhão? Então, vamos nessa última aqui agora, gente, ó. Valeu aqui, ó. Essa é a questão clássica, ou seja, mais uma vez cobrando o Enem. Olha quantas questões nós fizemos nesse mesmo estilo hoje. Isso quer dizer, é uma questão muito comum. É isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Vocês estão agora, gente, nessas revisões, vocês estão conhecendo as questões, conhecendo o formato delas, como que elas são cobradas. É isso que nós estamos fazendo, tá? A questão 173, ela diz assim, ó. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais e sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui de R$200. É a lógica, né, gente? Se eu aumentei o número de parcelas, vou diminuir o valor da parcela. Ratei ela lá. Ou se ele quiser diminuir o prazo, ou seja, se ele fizer em menos parcelas, ele vai pagar mais por parcela. Considere ainda que nas 3 possibilidades de pagamentos, o valor do automóvel é o mesmo. Todas sem juros, não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual a quantidade de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Certo? Então, aqui, ó. Eu estou fazendo de forma algébrica. Vocês podem tentar desenvolver isso aí de forma aritmética. Só que agora eu não tenho o valor da parcela, então fica meio assim. Mas vamos lá. Então, eu peguei assim, ó. V é o valor do veículo. É o valor do bem. N é o número de parcelas. E P é o valor da prestação. Então, tá lá. Se eu pegar o valor, dividir por N parcelas, vou encontrar um valor P. No entanto, se eu aumentar 5 parcelas, eu vou pegar esse valor, dividir por N mais 5, o que vai acontecer? Vai diminuir em R$200 o valor da parcela. E se eu diminuir o número de parcelas, ou seja, em vez de N, agora fazer N menos 4 parcelas, o valor da prestação vai aumentar. Beleza? Então, isso aqui é um sisteminha com 3 incógnitas. Então, eu fiz, ó, V é igual a N vezes P, certo? Isolei. E aqui, ó, V é igual a N mais 5 vezes P menos 200. E aqui, V é igual a N menos 4 vezes P mais 232. Trabalhando essas duas aqui, ó, então, ó, igualei V e V. Isso aqui é V, isso aqui é V, igualei as duas. Quando eu igualei as duas, multiplicando todo mundo por todo mundo, certo? Encontramos a relação que P menos 8 era igual a 48N. Aí eu fiz que P é igual a 8 mais 48N. Então, de onde que veio? Da igualdade dessas duas equações. Beleza. Com isso, eu tinha outra informação, eu tinha outro dado. Porque aqui eu tenho 3 incógnitas, V, N e P, certo? Então, eu precisava de 3 equações. Como eu tenho uma relação entre P e N, então eu usei aquela relação, V é igual a N vezes P. Se V é igual a N mais 5 vezes P menos 200, ou seja, em uma das equações deu isso, ó, certo? Então, quem é o meu V? N vezes P. É igual, multiplicando aqui, vai ficar, ó, N vezes P, N vezes isso, vezes isso, vezes isso. Quem é o meu N vezes P? Meu N vezes P, N vezes P, N vezes P. Não tem N vezes P. Eu cancelei o N vezes P com N vezes P. Então, eu passei o 200N para o lado de lá, ficou 200N é igual a 5P menos 1.000. Dividir tudo por 5,
Dividir tudo por 5 para simplificar, ó, for 40N é igual a P menos 200. Quem é o meu P, ó? O meu P é igual a 8 mais 48N. Isso foi dado na questão lá anterior, ó. Então, eu joguei ele aqui, ó. Então, 40N é igual. Quem é P? 8 mais 48N, menos 200. Pronto. Fazendo a conta, N era igual a 24. O que a questão pede? Nessas condições, qual a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então, inicial era N, o número de parcelas era N, e N era igual a 24. Beleza? Tudo bem, meus queridos? Gente, então, ó, eu agradeço muito de vocês estarem aqui hoje. No início da aula eu falei para vocês que eu estava passando mal, e estava passando mal mesmo, ainda estou, mas eu aguentei firme, e eu quero mostrar para vocês que isso pode acontecer com você a qualquer hora, certo? O que faz você mover, o que faz você buscar energia, de onde tiver, saúde. Óbvio que tem hora que a gente tem que, dar um basta lá, vamos lá, não é assim. Mas imagine que eu estivesse na hora de uma prova. Eu fui para uma prova. Imagina como é que você não tem noção como é que eu cheguei aqui hoje, gente. Eu cheguei mal mesmo. Eu estava, quem viu aqui, ó, viu, eu estava muito mal, sentindo dor aqui geral, não consegui nem ficar sentado. Mas o meu compromisso com você é maior que qualquer dor. E é isso que você tem que pensar sobre você, meu filho. O seu compromisso com você é maior que qualquer dor. Óbvio que você tem que se curar, você tem que se cuidar. É importante ter saúde acima de tudo, porque senão não tem graça. Certo? Mas a gente tem que pensar assim, eu aguento, obrigado aí, Junilton, obrigado, filho, mas a gente aguenta. Então, assim, eu falei, gente, dá para superar. Quantos falar para mim, vamos cancelar, cancela a aula e tal. Aquela hora que eu saí aqui, gente, eu saí mal, eu saí tropeçando aqui, não é dor de barriga, não, tá? Não é desinteria, não. Era uma coisa ruim aqui, que eu pus tudo para fora também, eu mal passei pela porta ali, né? Mas veio um monte de gente, está passando mal, vamos cancelar a aula. Eu falei, não, porque eu já estou bem, certo? Então, é isso que é importante. Então, se num dia de prova você estiver passando mal, saia, vai lá fora, toma um ar, olha no espelho e fala assim, cara, eu aguento, eu vou ficar aqui até o fim, se eu estou aqui hoje eu não vou morrer. Se eu morrer aqui em cima, que não vai acontecer, certo? Pelo menos eu cumpri o meu papel até o último momento, eu batalhei por ele até o último ponto. É isso que tem que valer, tá? Não vai ser isso, não. Eu estou falando para você não se entregar, certo? Na hora de sua prova, se sentir uma dor, se está com dor de cabeça, às vezes a pessoa se entrega, não aguento mais, vou embora. Não, aguenta firme. Já que você está aqui, aguenta mais um pouquinho, tenta aguentar, sai ali, vai ali, pega um ar, para 1 minuto, para 20 minutos, melhor do que parar 2 horas, 3 horas. É Deus no controle sempre. É isso aí, meu querido, sempre. Um grande abraço, Deus abençoe vocês grandemente, tá? E a gente se vê, tá bom? Obrigado a vocês de tornar exatamente o meu dia,